Olá, queridos de graça e paz. Quero compartilhar com vocês esses dias uma série chamada Sacerdócio e Santidade. Essas mensagens foram extraídas da história de Sansão, que se encontra escrita no livro de Juízes do capítulo 13 ao capítulo 16. E o tema da primeira mensagem de hoje é: Eu sou o Sansão da minha geração. Sansão foi escolhido como nazireu de Deus. Nazireu significa separado. E assim como Sansão, todos nós fomos escolhidos desde o ventre das nossas mães para sermos sacerdotes e viver em santidade. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, está escrito assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo acima, além de falar a quem Deus escolheu, fala para que Deus escolheu. Deus nos escolheu para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. O nome Sansão significa sol. E basicamente a função do sol é gerar vida, luz e calor. E olha o que está escrito em Mateus 5, 13 e 14. Somos o sal da terra e luz do mundo. Jesus não diz que seremos, Jesus não diz que podemos ser, Jesus diz que somos. Ou somos ou não somos. É simples assim. Jesus quer ver nossa relevância nesta geração, assim como foi com Sansão. Sansão foi gerado por Deus para a missão de cumprir na terra a vontade de Deus. Sobre o inimigo, o alvo era específico, o inimigo. E com a vida e trajetória de Sansão, podemos extrair algumas lições para viver o sacerdócio que Deus nos confiou. Podemos observar que o chamado de Sansão, assim como o meu e o seu, envolve toda a sua família. Sansão não foi chamado a partir dele próprio. Deus também envolveu seus pais, envolveu toda a sua família. Deus poderia esperar Sansão nascer, crescer, se desenvolver, para então se apresentar para Sansão e designar o seu propósito. Mas não. Deus, em sua palavra, diz que nos escolheu desde o ventre. E quem é responsável por gerar, cuidar, alimentar, proteger e suprir o bebê? Os pais. Quem é responsável para buscar em Deus direcionamento para a criação do filho que está por vir? Os pais. Quem é responsável para cumprir os princípios do Senhor e conduzir os filhos no caminho do Senhor? Os pais. Numa história muito conhecida, a história de Isaac e de Rebeca, que se encontra lá no livro de Gênesis, e eu quero especificamente o capítulo 25, verso 23, a parte A, que diz assim: Rebeca pergunta a Deus por que os filhos dela, pois ela estava grávida de gêmeos, brigavam no ventre, lutavam no ventre, se mexiam tanto. E Deus diz assim: há duas nações em seu ventre. Dois povos se dividirão das suas entranhas. Gerar um filho é muito mais do que ter uma criança, do que ter um filho. Há uma projeção do próprio Criador para esta vida, para esta criança. Independente se essa vida gerada foi planejada ou não, é de suma importância que a gente entenda e aceite que toda a vida é dádiva de Deus. Essa afirmação está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 6. Diante dessa incontestável informação, podemos então ter a noção do quanto é importante para Deus cada vida.
Então, esta é a primeira lição que podemos extrair para as nossas vidas. É que, como pais e mães, filhos e filhas, e para os que vão ter filhos ainda, nós temos responsabilidades na trajetória e na vida dos nossos filhos. E isso vai ser cobrado de alguma forma de nós. Em algum momento, isso vai ser cobrado. Nossos filhos são herança do Senhor. E é para Ele que devemos criar nossos filhos. É para Ele que devemos prestar contas daquilo que Ele nos entregou para cuidar e conduzir. Cada criança, cada vida, eu, você, somos o Sansão que Deus sonhou, que Deus projetou, que Deus gerou, que Deus separou para esta geração. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.